Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Estamos meditando no Evangelho de João. Chegamos já no capítulo 13 e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 15 até o versículo 30. Jesus ainda está nos ensinando um exemplo que deve ser seguido. Diz assim então, capítulo 13, versículo 15. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhe digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros e sem saber a quem ele se referia. Mas ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele e então Jesus disse: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entenderam porque Jesus lhe tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim então, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. O Senhor nos diz aqui que nós temos um exemplo a seguir. É uma preciosa lição de que deveríamos fazer também uns com os outros espiritualmente. Se o orgulho ou a animosidade pessoal nos impedem muitas vezes de nos humilhar no serviço aos nossos irmãos, nós devemos lembrar que nós não somos maiores do que o nosso mestre. Ele se humilhou em lavar os que eram indignos e também os ingratos e os traidores. Será que você ministraria humildemente a uma pessoa se soubesse que ela estava prestes a traí-lo por dinheiro? Os que foram enviados, os discípulos, não deveriam considerar-se altivos demais para fazer qualquer coisa aquele que o enviou, o Senhor Jesus, pois o Senhor tinha feito. Então, saber essas verdades acerca de humildade, de altruísmo e serviço é uma coisa. Nós podemos conhecê-las, mas nunca praticá-las, pois o verdadeiro valor a bem-aventurança se encontra em fazer essas coisas. O que o Senhor acabara de ensinar acerca do serviço não se aplicava a Judas. Ele não era alguém a quem o Senhor enviara para todo mundo com o Evangelho, pois Jesus sabia que as Escrituras relativas à sua traição, como lá no Salmo 41, versículo 9, deveriam ser cumpridas. Pois Judas era alguém que fizera refeições com o Senhor por 3 anos. E ainda assim levantou seu calcanhar contra ele. A expressão indica traição ao Senhor. No Salmo 41, o traidor é descrito pelo Senhor como meu amigo íntimo. Então, o Senhor revelou a sua traição aos discípulos antes de acontecer, a fim de que quando acontecesse, os discípulos soubessem que Jesus era verdadeiramente divino. Por isso ele diz: creiais que eu sou.
O Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Antigo Testamento. Assim, as profecias cumpridas são grandes provas da divindade de Cristo e também podemos acrescentar da inspiração às Escrituras. O nosso Senhor sabia que a sua traição poderia fazer outros discípulos tropeçar e até duvidar. Então ele acrescentou essas palavras de encorajamento. Eles deveriam lembrar que foram enviados numa missão divina. Deveriam estar intimamente identificados com ele. Que recebê-los era o mesmo que receber o próprio Jesus. Os que receberam Cristo receberam também Deus Pai. Assim seriam confortados pela sua íntima ligação com Deus Filho e também com Deus Pai. Já dos versículos 21 a 22, Jesus prediz a sua traição. O conhecimento de que um dos seus discípulos o trairia fez o Senhor ficar profundamente angustiado. Aqui, parece que Jesus estava dando ao traidor uma última oportunidade para abandonar o seu plano mau. Sem desmascará-lo diretamente, o Senhor revelou seu conhecimento de que um dos 12 o trairia. Mas mesmo assim, isso não mudou a mente do traidor. Os outros discípulos não desconfiavam de Judas, estavam surpresos de que um deles faria tal coisa e questionaram quem seria. Naqueles dias, o povo não se assentava à mesa para uma refeição, mas reclinava em baixos divãs. O discípulo a quem Jesus amava era João, o escritor desse evangelho. Ele omitiu o próprio nome, mas não hesitou em mencionar o fato de que tinha um lugar de afeição especial no coração do Salvador. O Senhor amou todos os discípulos, mas João desfrutou num sentido especial de aproximação com ele. Então, nos versículos 24 e 25, Pedro então faz um sinal antes de falar em voz alta. Talvez por acenar com a cabeça, ele pediu que João descobrisse qual era o nome do traidor. Reclinando então sobre o peito de Jesus, João fez a pergunta decisiva em voz baixa e provavelmente recebeu também a resposta em voz baixa. E Jesus então respondeu que daria o pedaço de pão molhado em vinho ou caldo de carne ao traidor. Alguns dizem que um hospedeiro oriental dava pão ao hóspede de honra numa refeição. Ao fazer Judas hóspede de honra, o Senhor tentou ganhá-lo ao levá-lo ao arrependimento pela sua graça e amor. Outros sugerem que o pão foi passado normalmente dessa maneira em relação à ceia da Páscoa. Bem, se isso é verdade, então Judas saiu durante a ceia da Páscoa antes que a ceia do Senhor fosse instituída. Ali no versículo 27 diz que o diabo já tinha colocado no coração de Judas a ideia de trair o Senhor. Agora, Satanás não só tinha colocado no coração, mas Satanás entrou no coração de Judas. A princípio foi meramente uma sugestão, mas Judas cogitou-a, gostou e concordou. Agora então o diabo tomou conta dele. Sabendo que o traidor estava completamente determinado, o Senhor falou-lhe: "Faze-o depressa." Obviamente ele não o estava animando a fazer o mal, mas simplesmente expressando uma triste resignação. Esses versículos, eles confirmam que a conversa anterior entre Jesus e João a respeito do pão não foi ouvida pelos outros discípulos. Eles não sabiam ainda que Judas tinha pretensão de trair ao Senhor. Alguns pensaram que Jesus simplesmente falara a Judas para comprar algo para a festa, ou como Judas era o tesoureiro, o Salvador o instruíra a fazer uma doação aos pobres. Finalizando, Judas, ele recebeu o bocado como símbolo de favor especial e logo deixou a companhia do Senhor e dos outros discípulos. Aqui as Escrituras acrescentam as palavras bem significativas. Era noite. Não era somente noite aqui no sentido literal, mas era noite espiritual para Judas.
Uma noite de escuridão, de remorso, que nunca terminaria. É sempre noite quando os homens viram as costas para o Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes traga a paz. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!